Deus quer que este ano seja o ano da conquista na sua vida. Quantos creem? Mas para que você possa conquistar, você tem que começar e continuar. Por mais que o começo seja difícil, por mais que o seu começo seja pequeno, a ordem de Deus para você é: não pare. Por mais que venham dificuldades, a palavra de Deus para você é: continue. Por mais que você veja e aos olhos humanos pareça que não vai dar certo, parece que você não vai concluir, parece que você não vai conseguir, a palavra de Deus para você nessa noite é: não pare, continue, persista, insista, vá até o fim, porque quando você chegar no fim, você vai ver a glória de Deus se manifestando e o nome de Deus sendo glorificado através daquilo que você fizer. Salomão foi o homem mais rico do mundo, e segundo a Bíblia, não haverá alguém com mais riqueza que Salomão. Então ele caprichou na construção do primeiro templo. Eu precisaria de pelo menos 2 horas só para falar do templo aqui. Eu, se fosse você, estudava um pouquinho. Quem aqui já viu pela TV ou teve a oportunidade de ir no Templo de Salomão em São Paulo, que foi construído? Já foi lá? Vocês acham incrível aquele templo? Magnífico, magnânimo. Não chega nem perto do Templo de Salomão. E olha que é uma réplica. Imagina o tamanho da suntuosidade deste templo. Agora, o que me chama a atenção é que o segundo templo, comparado com o primeiro, era pequeno em todos os sentidos, não no tamanho, mas se compararmos a grandeza, a suntuosidade, tudo que tinha no primeiro templo, quando você olha para o segundo, ele era muito simples, porque é claro que eles não tinham 70 anos no exílio, estavam voltando do exílio. Claro que eles não tinham condições de construir algo que se aproximasse em grandeza daquilo que Salomão fez. Porém a Bíblia diz que eles tinham algo no coração, o desejo de construir um lugar para adorar a Deus. E por mais que era algo pequeno comparado ao primeiro templo, Deus recebeu aquilo e aprovou. E aí tem um segredo muito poderoso aqui, porque havia uma profecia que dizia que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Olha só que lindo. Eu já vi tanta gente pregar sobre isso, mas de verdade, eu nunca vi alguém falar da pequenez do segundo templo, da simplicidade do segundo templo. E você vai ver tudo isso na Bíblia. Porém, o fato deste templo ser pequeno, comparado ao outro, não impediu que a glória de Deus fosse dobrada. Por quê, pastor? Porque Deus não olha o tamanho das coisas, Deus olha o tamanho do nosso coração e o nível de comprometimento que a gente tem com Ele. Agora, veja que interessante, o versículo 9 que nós lemos aqui, a Bíblia diz: e as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, colocou a base, suas mãos também o terminarão, disse o Senhor através do profeta Zacarias. Vamos fazer uma aplicação aqui? Grava essa frase, não é plagiada, é minha. Toda conquista é o resultado da continuidade daquilo que começamos. Ainda bem que tem 2 que pegaram. Deixa eu falar de novo para ver se você compreende. Toda conquista é o resultado da continuidade daquilo que nós começamos. Por que Deus falou que Zorobabel começou e Zorobabel iria terminar? Porque Salomão disse que melhor é o fim das coisas do que o começo delas.
Se eu disse para você que começar é difícil, terminar é mais difícil ainda. Diga assim: por quê, pastor? Porque as pessoas têm uma tendência a procrastinar as coisas, ou seja, empurrar com a barriga, deixar para depois. Começa e no meio do caminho para. Eu não quero que você se manifeste, porque eu não quero expor você. Mas se eu perguntasse aqui para levantar a mão, quantas pessoas começaram algo no ano de 2022 e não terminaram, eu tenho certeza que muitos levantariam as mãos. Todo começo de ano, normalmente, nós nos comprometemos com uma série de coisas. Nós fazemos planos e projetos para o ano novo. E normalmente, o mês de março, entre março e abril, são os meses recorde, onde as pessoas abandonam aquilo que começaram em janeiro. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência natural de começar as coisas e não terminar. Deixa eu ser boca de Deus para a tua vida aqui. Deus quer que este ano seja o ano da conquista na sua vida. Quantos creem? Mas para que você possa conquistar, você tem que começar e continuar. Por mais que o começo seja difícil, por mais que o seu começo seja pequeno, a ordem de Deus para você é: não pare. Por mais que venham dificuldades, a palavra de Deus para você é: continue. Por mais que você veja e aos olhos humanos pareça que não vai dar certo, parece que você não vai concluir, parece que você não vai conseguir, a palavra de Deus para você nessa noite é: não pare, continue, persista, insista, vá até o fim, porque quando você chegar no fim, você vai ver a glória de Deus se manifestando e o nome de Deus sendo glorificado através daquilo que você fizer. Lembra? O que Zorobabel fez não foi grande como o que Salomão fez. Ele começou pequeno, mas o fato de ser pequeno não impediu a glória de Deus de estar sobre este templo. O mais importante não é o tamanho daquilo que você começa, mas é você ter a glória de Deus na tua vida. O segredo não está no tamanho de quando você começa, mas sim no tamanho da sua visão. Você pode até começar pequeno, mas a sua visão tem que ser grande. Deus vai abrir a visão de crente aqui. Eu estou sentindo uma direção de Deus. Deus tem me dado uma unção diferente, profeta Janilson. Começou o ano passado, e o Senhor, por alguns lugares, não é sempre não, só quando eu sinto que eu faço, mas por alguns lugares, eu já fiz isso aqui, por alguns lugares que eu passo e ministro, o Senhor me libera uma palavra, para liberar uma unção empreendedora na vida de pessoas, e eu estou sentindo que essa noite, o Senhor vai derramar uma unção empreendedora na vida de algumas pessoas aqui. Você vai ver um milagre acontecendo. Por que milagre? Porque faz tempo Deus está falando com alguém. Tem pessoas aqui que faz tempo que você tem o desejo de fazer alguma coisa, faz anos, mas você nunca conseguiu começar. Uma hora falta dinheiro, outra hora falta tempo, outra hora falta apoio, outra hora falta oportunidade. Sempre faltou, mas hoje Deus está dizendo: eu vou suprir todas as faltas, e você vai sair daqui determinado a começar, e você vai ver a glória de Deus. No livro de Esdras, a Bíblia nos mostra que Zorobabel, ele inicia essa edificação do templo. Deixa eu tirar esse paletó aqui, porque já faz um tempo que eu saí da Assembleia, eu já não consigo mais assim, sabe, muito tempo. Glória a Deus. Preste atenção, quando você vai para o livro de Esdras, no capítulo 3, nos versos de 10 a 12 você vê, olha o que a Bíblia diz: quando pois os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes,
já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor. Zorobabel começa, e quando ele começa, Deus levanta pessoas para louvar ao Senhor, porque ele tinha começado. Agora veja só a continuidade. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa, o primeiro templo, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Deixa eu compartilhar com você algumas verdades que eu extraio desse texto. Primeira verdade: sempre haverá alguém para louvar ao Senhor quando você começa alguma coisa. Sempre vai ter alguém para se alegrar com você. Deus sempre vai colocar alguém no seu caminho para te apoiar quando você estiver começando. Pode ser de dentro da tua casa, pode ser alguém da tua família, pode ser um amigo, teu pastor, mas sempre tem. Porém, não se engane, esse número normalmente não é tão grande. Quem já passou por isso? Você começa alguma coisa e tem algumas pessoas que louvam a Deus, que te apoiam, independente do tamanho daquilo que você começou. Mas tem uma segunda verdade nesse texto que eu aprendo. Da mesma maneira que Deus levanta alguém para se alegrar conosco, muitos se levantam para tentar nos entristecer. Veja que a Bíblia está dizendo que são muitos. Na minha vida empreendedora, eu vivi isso na pele, por diversas vezes. Quando eu estava começando algo, sempre Deus levantava alguém. Era pouca gente, dava para contar numa mão, mas sempre tinha alguém para apoiar e dizer: vai, porque Deus é contigo, vai porque você vai conseguir. Mas muitos se levantavam para tentar me desanimar. Rapaz, você não está vendo que esse negócio não vai dar certo? Olha só, você não tem estrutura, você não tem dinheiro, você não tem condições. Vai começar, vai morrer no ninho. Alguns até liberam palavras de maldição, né? Tu vai perder tudo que você tem, rapaz, abre teu olho. É uma verdade. Sempre haverá um porém para te desanimar, algum motivo. E olha que interessante, essas pessoas começaram a chorar, diz o texto, porque compararam a suntuosidade, a grandeza do primeiro templo com a pequenez do segundo. Eles compararam. Eram pessoas que ou eram filhos ou até idosos que se lembraram do primeiro templo, e aí começaram a comparar e chorar. Sempre vai ter alguém que vai querer te comparar com outras pessoas. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para alguém aqui. Cuidado com a maldição da comparação. Por que eu estou falando maldição? Porque isso tem se tornado uma maldição hoje, principalmente com as redes sociais. A gente vai para o Instagram, olha algumas pessoas, vê o resultado delas e começa a se comparar. E aquilo vem, parece que para te desanimar. Aquilo vem gritando e dizendo para você: está vendo? Você não tem estrutura dela. Você não tem o dinheiro que ele ou ela tem. Você não tem as condições para ter toda esses aparatos. Para que você vai começar? Cuidado com a maldição da comparação, porque a comparação pode te impedir de começar. Tem pessoas aqui que pode ser que você ainda não começou, porque você está se comparando. Mas nessa noite, Deus está dizendo para você: você só precisa de uma palavra, e da glória de Deus sobre a tua vida. Você não precisa se comparar com ninguém. Você pode até começar pequeno,
Mas se você tiver a glória, se você tiver a visão de crescimento, você vai estar pequeno por um tempo. Mas o estar pequeno vai fazer parte da sua história e vai ficar no passado, porque Deus vai fazer você crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Quando eu começo algo, eu sempre coloco diante do Senhor um propósito. E normalmente um propósito que está ligado ao reino. Esse é um segredo que eu ensinei, que eu aprendi. E eu estou ensinando para você. Nós que somos cristãos, se nós decidirmos que vamos começar algo, mas vamos colocar um propósito diante de Deus, com aquilo que nós estamos começando, nós vamos começar em parceria com Deus Todo-Poderoso. E tem parceria melhor que essa, irmão? Pelo amor de Deus, não tem. Terceira verdade que eu vejo nesse texto: quando eu decido que não vou parar, por conta daqueles que tentam me desanimar, por conta daqueles que tentam frustrar o meu sonho, por conta daqueles que vêm me comparando com os outros, ou às vezes até eu mesmo luto contra aquilo que está tentando me paralisar, e eu não desisto, eu não desanimo, eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu vejo aqui nesse texto que Deus sempre vai levantar pessoas e colocar no meu caminho para poder jubilar junto comigo e para me dar força para ir em frente. Veja o que diz a parte B do verso 12: muitos se levantaram e jubilaram com alegria diante dele. Agora no verso 13, deixa eu compartilhar um segredo com você. Olha o que diz o verso 13: de maneira que não discernia o povo. Preste atenção. Enquanto poucos se levantaram, só alguns levitas, para louvar ao Senhor, a Bíblia diz: muitos se levantaram para chorar, trouxeram tristeza, mas Zorobabel não desistiu. Ele disse: eu vou continuar, eu vou em frente. É pequeno, mas Deus é comigo. É o começo, mas o Senhor está comigo. A Bíblia diz que então se levanta uma multidão para jubilar e para se alegrar com Zorobabel. Agora, veja o segredo do verso 13, eu quero trazer uma revelação para o seu coração. De maneira que não se discernia o povo as vozes de júbilo, de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. A tua alegria e o teu júbilo tem que gritar mais alto que a tua tristeza e o teu descontentamento. Por mais que você veja dificuldades, que você olhe as limitações, se você tem uma palavra de Deus, se você tem a glória de Deus na sua vida, e Deus está dizendo para você: apenas comece. Comece pequeno, mas comece. O que você deseja fazer, faça na presença do Senhor. Vão vir momentos difíceis, vai vir um choro, mas Deus está dizendo: se lembre daquilo que eu liberei sobre você. Se lembre que você tem a minha glória, e que o seu grito de alegria fale mais alto do que o choro e o descontentamento.